beleza? Nesse vídeo não vou tratar de nenhum tema técnico, vai ser um tema mais sobre desenvolvimento pessoal. E eu acredito que essas ideias que eu vou passar aqui para você pode te ajudar muito na tua vida profissional e na tua vida pessoal. Então, o que eu queria te falar é sobre uma analogia que eu ouvi esses dias e que tem a ver com a natureza humana. É uma analogia antropológica. Então, imagina que cada ser humano, que você é um avião, certo? Esse avião tem um piloto e esse avião tem um motor ou vários motores. O que leva o avião é o motor, mas quem guia, quem diz para onde o avião vai é o piloto. E a gente também tem as condições climáticas, em particular o vento, que pode estar contra ou a favor o voo. Então, fazendo uma analogia com as faculdades humanas, a gente pode pensar que o piloto é a inteligência. Então, o que acontece, né, pessoal? Os filósofos gostavam de definir as coisas utilizando primeiro um termo mais genérico e depois uma especificação. Então, o que é o homem, né? O que é um ser humano? Ele é definido como um animal racional. Né? Então, um animal, nós somos animais, só que o que nos distingue dos outros tipos de animais é a nossa inteligência, a nossa racionalidade. Então, o piloto, pessoal, é a razão, é o que deve de fato guiar o ser humano. Um ser humano que é guiado pelos sentimentos ou somente pela vontade não é um ser humano cabal. Então, é por isso que a inteligência é muito importante. É muito importante que nós cresçamos intelectualmente. Depois, o que é o motor? O motor é a nossa vontade. É o que popularmente nós chamamos de força de vontade. Para fazer qualquer coisa na nossa vida, a gente precisa da nossa vontade. E o que são as condições climáticas, em particular o vento? São os nossos sentimentos. É uma coisa que, em geral, a gente não tem muito controle. Para você ser um ser humano bem realizado, bem desenvolvido, você tem que ter uma razão bem desenvolvida, uma inteligência bem desenvolvida e também uma vontade bem educada, bem desenvolvida. O que eu vejo acontecer muito por aí, pessoal, do pessoal não ter controle sobre a sua própria carreira ou sobre o seu próprio desenvolvimento pessoal, tem muitas vezes a ver com a questão da vontade. Então, se você tem uma vontade fraca, o seu avião, ele não é poderoso. Você não consegue ir para onde você quiser. De maneira geral, você é levado pelo seu sentimento. Então, você acaba fazendo só aquilo que te dá gosto, que te dá uma sensação de prazer. E muitas vezes na vida, se você tem um pouco de maturidade, você vai perceber que muitas vezes a gente tem que fazer as coisas a contragosto, contra a nossa afetividade, né? Porque muitas vezes o avião tem que ir para um lugar e o piloto sabe disso. O piloto, ele é muito experiente, ele sabe exatamente o que tem que fazer, mas o vento é contrário. Então, de certa forma, o piloto sabe que ele tem que ir para determinada cidade, mesmo que o vento esteja contra. Isso acontece muitas vezes na nossa vida quando a gente tem que cumprir alguma responsabilidade, mesmo sem gosto, né? Eu pensei aqui num pai de família e o seu filho tá lá precisando trocar a fralda, né? Ninguém gosta de trocar fralda, tá, pessoal? Vou falar para você, se você não tem filho ainda, pode ter certeza que ninguém tem gosto no sentido de ter prazer de trocar fralda, é uma coisa incômoda. Mas, pelo sentido de responsabilidade, pelo amor que você tem pelo teu filho, e aí a inteligência falando, né, o piloto sabe que ele tem que fazer aquele bem, ele vai e faz mesmo a contragosto. Né? Então, às vezes tem que acordar à noite, ele gostaria de ficar dormindo, mas ele vai lá, vai trocar o filho, vai fazer esse bem, porque a inteligência percebe que ele deve fazer aquela ação, que é uma ação boa, e ele tem força de vontade para fazer. Muitas vezes o que acontece é que a gente tem uma vontade fraca, ou seja, o motor é fraco. Então a gente até consegue perceber com a inteligência que a gente deve fazer determinadas coisas para conseguir evoluir, para conseguir se desenvolver, mas a gente não tem a força de vontade suficiente para realizar aquela coisa. Então a dica que eu dou aqui para você é o seguinte: duas coisas na verdade, né? Você tem que realizar atividades e tentar adquirir hábitos na sua vida que ajudam você a desenvolver a sua vontade, a educar a sua vontade e também a desenvolver a sua inteligência. Então, como é que você faz para desenvolver a sua vontade? Então, uma ideia que a gente já tem aí na cultura popular hoje em dia e que está bem estabelecido, né, é que você pode voluntariamente fazer uma coisa que não é gostosa, mas que é boa para você. Então, por exemplo, quando toca o seu alarme para você acordar, você
simplesmente pula da cama. Então, isso é realmente uma coisa difícil de fazer, mas é uma coisa que fortalece a sua vontade. Não adianta fazer um dia, não adianta fazer 2 dias. A virtude, que são essas perfeições humanas, então, por exemplo, a paciência, a laboriosidade, né, que é a pessoa que trabalha duro, a ordem, né, que é uma pessoa que sabe priorizar bem as coisas e realizá-las da maneira correta, na hora correta, a fortaleza, que é você realmente saber aguentar coisas que são incômodas por um bem maior. Todas essas virtudes, elas são hábitos, então elas não são ações. E esses hábitos são difíceis de você adquirir. Só, de fato, com muita repetição, com muita constância, que é outra virtude também, você consegue adquirir essas perfeições humanas, essas excelências. Então essa é uma dica, né, para você fortalecer a sua vontade, para conseguir fazer melhor as coisas, para conseguir fazer mais coisas, mesmo a contragosto. A outra dica é como você desenvolve a tua inteligência. Na verdade, parece uma coisa que não tem nada a ver com a inteligência, mas tem muito a ver, pessoal. Que é o seguinte: a gente dá nome aos bois. Então, uma coisa que deixa as pessoas burras, por assim dizer, é não dar nome aos bois. Então, eu vou dar um exemplo aqui de um defeito, né, de um vício, que é o contrário de uma virtude, segundo, né, Aristóteles, segundo os filósofos, que é o vício da inveja. Então, a inveja é quando você se sente mal, se sente triste, quando você vê uma pessoa tendo algum bem, ganhando algum bem, ou você se sente feliz quando acontece algum mal para uma pessoa. Todo mundo tem essas tendências, tá, pessoal? Essa tendência do vício. Uma maneira de você se tornar mais inteligente, mais razoável, é você, quando identificar esse movimento do teu peito para inveja, você fala, olha, isso é inveja. Então é uma coisa que eu tenho que combater aqui. Não é uma coisa que eu tenho que dar asas. Porque isso é uma coisa comprovada, pessoal. Quanto mais desmoralizada é uma pessoa, quanto menos princípios bons, morais, que ela tem e que guia a vida dela, mais burra ela fica, mais difícil dela perceber a realidade. Então, uma maneira de você se tornar mais inteligente é essa que eu falei: dar nome aos bois. Então, só uma ressalva também, pessoal, antes da gente terminar. Eu falei que a questão das condições climáticas é uma coisa que a gente não tem controle. Mas a afetividade, que são os sentimentos, na verdade, a gente consegue ter controle à medida que a gente vai se tornando mais inteligente e com mais força de vontade. O que acontece é que quanto mais virtuosa é a pessoa, mais ela consegue alinhar a afetividade com a inteligência dela, de maneira que ela passa a gostar, de certa maneira, de fazer as coisas que são boas, sentir repugnância das coisas que são más. Então, de certa maneira, quanto melhor o piloto, melhor ele consegue usar as condições climáticas para levar o avião no lugar que ele tem que ir. Então, esse era o toque que eu queria dar aqui para vocês nesse vídeo curto, dessa questão da gente procurar trabalhar a nossa vontade. Então, as pessoas, em geral, têm sucesso profissional, sucesso pessoal, são pessoas que têm força de vontade, que conseguiram educar a própria vontade para realizar as coisas, porque na vida a gente tem que realizar coisas a contragosto. E para que você consiga fazer isso, você tem que ter uma vontade forte. E, obviamente, as pessoas bem-sucedidas, em geral, elas são também muito inteligentes, elas são muito razoáveis. Então, eram essas as dicas que eu queria passar aqui para vocês hoje, um assunto mais aqui antropológico, mais de desenvolvimento pessoal. Espero que possa te ajudar na tua carreira e na tua vida pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.